Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa licença ordinária da quarta sessão legislativa, da 16ª legislatura, em 25 de abril de 2016. Solicito ao vereador e primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Carlos Antônio Oliveira. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Edno Luiz Alves. José Alves Remédio. José Paulo Borges. Presente. Mauro Facona. Odair José Pimenta. Sebastião Santos Santana. Presente. Poderia Faria. Solicito ao subdiretor de secretaria para ter a matéria do expediente. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Senhor Presidente, apraz me cumprimentá-lo e, aproveitando a oportunidade, venho solicitar a Vossa Senhoria providências no sentido que sejam vistas as possibilidades de proceder no dia 4 de maio do corrente ano, às 10 horas, as dependências do Salão da Câmara Municipal, para a finalidade de se desenvolver o programa de audiências públicas adotado pelo comando desta instituição. Ao ensejo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevar estima e distinta consideração. Reginaldo Toledo, 2º Sargento, PM Comandante. Através do ofício 138 de 2016, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 14, que dispõe sobre desafetação de área urbana, autoriza a construção de moradia, permuta e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a presente propositura visa obter a providencial autorização para que o Executivo possa desafetar a área institucional correspondente ao sistema de lazer, número 3 do loteamento Nova Estância, nesta cidade, constituída de 1.135 metros quadrados, e assim utilizá-la em projetos e ou programas habitacionais. A área desafetada será utilizada na execução de projetos e programas habitacionais, visando atender e solucionar problemas de moradias, especialmente para famílias em área de risco e desabrigadas. As fortes chuvas dos últimos anos, caídas neste município, provocaram enchentes que destruíram casas, muros, pontes e outros. Não obstante, os parcos recursos do município foram tomadas todas as medidas e providências visando atenuar e solucionar os vários problemas resultantes das inundações. O município se vê até hoje obrigado a alocar e manter imóveis residenciais para a colocação de famílias desabrigadas. Sem muito recurso, procura a obtenção de áreas para a construção de unidades habitacionais para substituir aquelas em área de risco que devem ser demolidas. A área em questão não acarretará prejuízo ao citado loteamento, não deixará desprovido de áreas institucionais, tendo em vista contar com mais duas: sistemas de lazer 1 e 2, documentos anexos. Assim, em face da inegável relevância e do evidente interesse público e social desta matéria, submetemos este projeto de lei à avaliação dos novos vereadores, no aguardo de sua aprovação, conforme proposto. Sem outro particular, aproveitamos para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Luciano de Almeida Sebensado, prefeito municipal. Encaminhamento do projeto à Comissão de Justiça e Finanças. Recebemos também do Executivo Municipal o projeto de lei número 15, que dispõe sobre a extinção e criação de empregos, que especifica e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei trata de medida necessária para a adequação dos cargos comissionados, atendendo recomendação formulada pela Igreja Corte de Contas do Estado de São Paulo. Neste sentido, através da presente proposição, institui-se, além da adequação de nomenclatura dos cargos, dispomos sobre as suas competências e atribuições dentro da estrutura administrativa da Prefeitura. Assim, senhor Presidente, em face da relevância da matéria tratada no anexo do projeto de lei e em atendimento ao que recomenda o Tribunal de Contas do Estado, espero que essa Câmara conceda o seu apoio ao presente projeto, apreciando e aprovando com a maior brevidade possível. São estas as razões que nos levam a propor a presente propositura, as quais submetemos aos prudentes critérios de vossas excelências. Sem outro particular, registro o protesto de elevada estima
e distinta consideração, colocando-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Luciano Almeida Sensato, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Recebemos o projeto de lei número 5 de 2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alienação de bem mediante licitação pública de imóvel de propriedade da municipalidade nos termos que especificam, com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Seguinte parecer. Esta comissão reuniu-se na sala da Secretaria da Câmara Municipal de Bracônia, a fim de apreciar o projeto de lei número 5 de 2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alienação de bem imóvel da municipalidade. Visa o projeto em comento a alienação de bem imóvel da municipalidade localizado no distrito de Barranha, no loteamento denominado Barra de São Mateus, objeto da matrícula número 12.856 do cartório de registro de imóveis local, originário da matrícula 9.451, também do cartório. A princípio, o projeto é constitucional e legal, já que se trata de alienação na modalidade de venda, mediante avaliação prévia por comissão especialmente designada, e processo licitatório pela modalidade de concorrência pública, tudo conforme dispõe a Lei 8.666 de 93. Ocorre, portanto, que existem 3 categorias de bens públicos: os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominiais, sendo que apenas estes são alienáveis. Os outros 2, por terem destinação específica, se tornam inalienáveis. Como se vê das certidões imobiliárias anexadas ao projeto, o loteamento Barra de São Mateus, matriculado sob o número 9.451 do cartório de registro de imóveis, foi regularizado através do Programa Cidade Legal. Aliás, a Lei nº 2.583 de 2014, que autorizou o Executivo a alienar imóveis para pessoas que já ocupavam os lotes do referido loteamento, também o declarou de interesse social. Tratando-se de loteamentos de interesse social, não há que se falar em alienação, pois seu objetivo é melhorar a vida da sociedade, na busca da redução das desigualdades, se não vejamos. O interesse social ocorre quando as circunstâncias impõem a distribuição ou o condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público. Esse interesse social justificativo de desapropriação está indicado na norma própria, Lei 4.132 de 62, e em dispositivos esparsos e outros diplomas legais. O que convém assinalar desde logo é que os bens desapropriados por interesse social não se destinam à administração ou a seus delegados, mas sim à coletividade ou mesmo a certos beneficiários que a lei credencia, para recebê-los e utilizá-los convenientemente. Peireles, Eli Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 33ª edição atualizada, São Paulo, editora Malheiro, 2007. Portanto, o imóvel em questão é afetado, sendo por consequente inalienável. Muito embora constar o projeto fica desafetado, ele não traz qualquer justificativa para tal desafetação, e nem tampouco para justificar a perda do interesse social anteriormente declarado por lei. Face ao exposto e após estudos criteriosos sobre a matéria em pauta, esta comissão organizará parecer contrário ao projeto em comento. Sala de Secretaria, 25 de abril de 2016, Comissão de Justiça e Redação. Eles recebeu também o projeto de lei número 11 de 2016, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder pagamento de diária a servidor público municipal por participação em campanhas nacionais de vacinação e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Finanças, em conjunto, bem como a diversas emendas apresentadas pelo vereador José Adalto Remédio. Terminado o expediente.
Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reunião e outras informações. Fica reservado para uma marcação na próxima segunda. Passamos agora à tribuna livre. Concedo a palavra ao senhor Alisson Chico Batista dos Santos, advogado, que falará sobre os temas. O vereador é a voz do povo. Ele deve fazer a sua vontade e da população, e motivos relevantes para diminuição dos subsídios dos vereadores. Deixo livre a palavra aos vereadores que desejarem fazer algum comentário a respeito do tema tratado na tribuna livre. Tem 15 minutos para fazer sua. Bom, primeiramente, boa noite a todos os presentes, boa noite aos senhores edis. Já é, eu acho que a segunda vez que eu venho até essa tribuna, e para mim é uma honra estar aqui falando, não pelo fato simples de falar, mas sim por estar aqui não como advogado, mas sim como cidadão. Estou aqui, essa tribuna, o papel dela é para isso, para que o cidadão venha até aqui comentar, elogiar ou cobrar dos senhores. Afinal de contas, os senhores estão aqui eleitos por nós. Mesmo que muitos de nós não tenham votado os senhores nos representam. E uma vez que os senhores nos representam, os senhores estão aqui para fazer o que nós, ou a grande maioria, deseja. Por isso que muitas vezes alguns vereadores fazem suas indicações, porque são procurados pelo povo, fazem seus requerimentos, porque são procurados pelo povo, ou representando alguma fatia da população. Aqui nós não temos bancadas, por ser uma Câmara simples, mas nós temos aqui os vereadores que representam talvez alguns bairros. O tema que eu vou tratar hoje são dois, e vou tentar ser sucinto, apesar do tema ser amplo. O primeiro tema é a respeito do vereador, ele deve fazer a sua vontade, a vontade do povo. Na verdade, é um tema que, na minha concepção, e de muitos colegas que a gente já discutiu, e eu dando aula uma vez também, já discuti isso com os meus alunos, a questão do vereador representar o povo. Ele tem que ser a voz do povo, e não a voz dele. Por que isso? Ser político não é profissão. Ser político é encargo, e encargo é passageiro. Se vocês têm esse encargo, todos vocês, e a nossa Constituição Federal, no seu artigo 38, deixou isso muito claro, e ela fala que, diferente dos outros cargos, o vereador ele pode ter outra profissão, diferentemente do prefeito e outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho aqui hoje defender uma grande fatia da população, senão eu não vou dizer toda ainda, porque até agora nós temos para apresentar essa casa, vai ser apresentado apenas 3.138 assinaturas de pessoas que querem a redução do salário dos vereadores. E vou dizer o porquê. Hoje nós temos, eu tenho aqui um relatório, e eu gostaria de dizer o seguinte: hoje a folha de pagamento da Câmara Municipal de Caconde, eu acho que muitos de vocês talvez não saibam, e até mesmo alguns vereadores, eu acredito que talvez também não saiba disso, né? Pode parecer estranho, mas eu tenho certeza, por um outro dado, um outro número que eu tenho aqui, que me deixou muito triste, decepcionado, e ao mesmo tempo, com alguns vereadores eu quero aplaudir, e na hora que chegar o momento eu vou fazer isso. Hoje a Câmara de Vereadores, nos 4 anos, ela gasta R$1.103.668. Como assim? Nós temos 9 vereadores, cada vereador anual ele recebe R$30.658,36. Esse é o valor, trabalhado por 12 meses. Um valor muito bom. O salário do vereador hoje é R$2.000 e poucos, e o presidente da Câmara mais.
Hoje nós temos, diferentemente do que defendeu o colega Dr. Hugo Rico, que esteve aqui, a questão de trabalhar uma vez por semana, eu discordo, porque não trabalham uma vez por semana. Alguns, na minha concepção, não trabalham nem um dia da semana. Ao contrário de outros, trabalham exaustivamente até sábado e domingo. Foi colocado aqui nessa tribuna, aqui pelo Dr. Hugo Rico, e eu também compartilho um pouco da tese dele, mas também não concordo, mas de fracionar o salário do vereador pelo que ele faz. Não sei se todos sabem, mas eu trouxe aqui alguns dados para que os vereadores fiquem sabendo. Existem alguns países na Europa, logicamente não vamos comparar o Brasil com a Europa, mas Portugal, o vereador recebe 80 euros por sessão. Hoje nós temos uma falta aqui de 2 vereadores. Um, inclusive, eu gostaria muito que estivesse aqui, que é o vereador Valdeir, que eu também gostaria, particularmente, depois, conversando vereador com vereador, agradecer alguns vereadores aqui. Na Europa, se nós pegarmos Portugal, eles ganham R$80 por hora, por sessão, desculpa. Se nós pegarmos o Reino Unido, eles recebem um salário mínimo. Lá na verdade não existe a figura do vereador, né? No Reino Unido chamado de local conciliator, e na França os conciliares, que recebem, segundo aqui um dado estatístico, pelo IDD, que fez uma pesquisa no Brasil, eles recebem na França apenas os reembolsos das suas despesas. Senhores vereadores, nós moramos num município chamado Caconde, onde a maioria dos trabalhadores aqui são rurais, os que trabalham na prefeitura, se não tiverem horas extras, recebem um salário mínimo. Alguns vereadores eu tive o prazer e eu queria, diferentemente do que está nesses requerimentos apresentados pela Câmara, eu queria ter ficado muito mais feliz com o trabalho de muitos daqui. E vou dizer cada um, faço questão, lembrando que não tenho nada contra nenhum dos vereadores, muito pelo contrário, admiro cada vereador que está aqui como pessoa, como pai de família, não tenho o que falar, profissionais excelentes, comerciantes, que saíram lá de baixo e chegaram no seu melhor status na sua vida, na sua conquista. Mas aparentemente, como cidadão, eu, Alisson, ao ver o que a Câmara me passou, eu sou muito insatisfeito, muito insatisfeito. E eu estou aqui falando em nome de várias pessoas que eu tenho também certeza que muitas vezes não tem coragem de vir aqui falar, mas eu estou triste e com alguns eu estou muito satisfeito. Primeiramente, dados estatísticos da casa, está aqui para quem quiser ver. Dr. José Adalto Remédio, já o admirava e passo a admirá-lo muito mais, pelo excelente trabalho feito nessa casa. Segundo consta na documentação desta casa, Vossa Excelência, no ano 2013, apresentou o seu primeiro ano de mandato 90 indicações, 2014, 90 indicações, 10 requerimentos, apresentou 2 projetos de lei elaborados em favor do município. Em 2014, 53 indicações, 5 requerimentos. Nesse ano não houve projeto de lei. Em 2015, 30 indicações, 4 requerimentos, 3 projetos de lei. 2016, até o presente momento, 13 indicações. Meus parabéns, fico muito feliz pela sua atuação na Câmara. Quero agradecer mesmo, porque muitas vezes as pessoas falam, vocês apenas criticam. Não, nós não criticamos não. Quando a pessoa faz, nós temos que vir aqui como cidadão também agradecer. Gostaria também, depois, vereador José Paulo Borges, parabéns, muito obrigado. Saiba que, se for candidato a vereador, talvez tenha o meu voto, porque não sou candidato a vereador. E é um dos vereadores que eu acompanho nessa casa, o doutor Adalto, pela primeira vez eu acompanhei aqui na casa, mas o senhor já de outras oportunidades, sempre lutando. E os seus números também muito me impressionaram. 2013, 27 indicações, foi apresentado requerimentos, 2014, 33 indicações, 2015, 9 indicações, 2016, 10 indicações, 2013, projetos de lei, 2014 não teve, 2015 mais 2 projetos de lei, totalizando 79 indicações. Muito obrigado, parabéns, continue fazendo esse excelente trabalho aqui na nossa casa. Davi Antônio Teixeira Júnior, que não se encontra, 2013, 58 indicações, 1 projeto de lei, 2014, 39 indicações, 1 projeto de lei, 2015, 1 projeto de lei, 29 indicações, 2016, 1 indicação e 1 projeto de lei, totalizando 127 indicações. Senhor Carlos Otávio de Oliveira, parabéns pela sua atuação aqui também. Vemos que no primeiro mandato foi uma atuação um pouco mais incisiva do primeiro ano do mandato, pois em 2013 teve 17 indicações, 1 projeto de lei, 2014
apenas 5 indicações e um projeto de lei. 2015, uma indicação e um projeto de lei. Totalizando, durante todo o seu trabalho aqui, 23 indicações e 3 projetos de lei. Vereador Odair Donizete Pimenta, que hoje eu acredito que representa a Barrânia, juntamente com o vereador Mauro Facone, teve aqui em 2013, no seu primeiro ano de mandato, uma indicação. 2014, 7 indicações. 2015, nenhuma indicação. 2016, 2 indicações. Projetos de lei, nenhum em 2013, nenhum em 2014, nenhum em 2015, nenhum em 2016. Totalizando 10 indicações em um projeto de lei. Vereador Mauro Facone, 2013, 8 indicações. 2014, 7 indicações. 2015, uma indicação. 2016, 2 indicações. 2003, nenhum projeto de lei. 2014, nenhum projeto de lei. 2015, nenhum projeto de lei. 2016, nenhum projeto de lei. Vereador Hélio Luiz Alves, 2013, 7 indicações. 2014, uma indicação. 2015, uma indicação. 2016, uma indicação. Projeto de lei em 2013, nenhum projeto de lei. Nenhum projeto de lei em 2014, nenhum em 2015, nenhum projeto em 2016. Valdeir Joaquim de Faria, não está presente, mas 3 indicações no ano de 2013. Nenhuma indicação em 2014, nenhuma indicação em 2015, nenhuma indicação em 2016. Projetos de lei, nenhum projeto de lei. 2014, nenhum projeto de lei. 2015, nenhum projeto de lei. 2016, nenhum projeto de lei. Sebastião Carlos Santana, indicações. 2013, 3 indicações. De 2014 a 2015, nenhuma indicação. Projeto de lei. De 2013 a 2016, nenhum projeto de lei. As sessões nós tivemos realizadas 37 sessões em 2013, 37 em 2014, 34 em 2015 e 10 em 2016. Para aqueles que eu parabenizei, fica aqui os meus parabéns. Para aqueles que não puderam realizar talvez um trabalho por algum motivo, fica aqui o nosso conselho para que, caso forem candidatos novamente, procurem fazer com que seus projetos tenham visibilidade, com que as suas indicações tenham visibilidade, porque aparentemente não teve visibilidade. E às vezes, vossas excelências podem argumentar e dizer: mas eu fiz, eu estava sempre fiscalizando. Preocupem nas próximas, colocar no papel para que a população fique ciente. Esse é um dos motivos, senhores, e agora eu vou entrar, talvez na parte mais chata, onde, 5 minutos, ok. É a parte mais chata a respeito da redução. Como eu já disse, senhoras e senhores, numa questão histórica, em alguns países, nós temos alguns que sequer têm rendimentos. Agora, é justo ou injusto reduzir o salário dos vereadores? Existiram algumas argumentações em alguns contextos dos corredores, onde disseram: o vereador me disse, não vou citar o nome, eu não acho justo que os vereadores da próxima legislatura tenham o seu salário diminuído. Você não tem que achar justo com os outros, porque vai entrar quem quiser. A pessoa, quando ela vai entrar no serviço, ela sabe o valor que vai receber. Se ela não quer, ela não precisa ser candidata. Só que nós vamos ter uma economia. Eu disse o valor para vocês aqui, senhores vereadores, não sei se já fizeram essa conta, mas um vereador recebendo R$900 por ano vai ser 10.800, ele vai investir 30.658 no mandato por ano, ele vai passar a ganhar R$10.800, vezes 4 anos dá R$43.200. Ou seja, de 1 milhão a folha de pagamento da Câmara passará a 388.800. Nós vamos economizar cerca de R$714 mil. Aí economizou, o que ocorre com esse dinheiro? Todos vocês sabem. Esse valor retorna para a prefeitura. O prefeito pode ter a possibilidade de fazer com que isso entre no orçamento, até mesmo para ajudar a nossa Santa Casa. Ou colocar isso no orçamento, senhoras e senhores. Não estou falando do trabalho de vocês, não vale 2, 3 mil. Isso fica na consciência de cada um. Para mim, pelo trabalho realizado, doutor Adal, e com o empenho que eu vejo que o doutor faz, se fôssemos colocar em valor, deveria ser até mais. Só que nós sabemos que hoje, eu vou dar um exemplo meu, até depois vou abrir para os senhores poderem fazer questionamentos, porque assim como eu estou aqui como cidadão cobrando dos senhores, vocês também têm, acho que o dever até de ponderar, fazer alguns questionamentos, que se souberem responderem com o maior prazer como cidadão. Que R$900, um pai de família sustenta às vezes uma família. Muitos vereadores aqui merecem muito mais do que ganham.
alguns, desculpe, estou aqui cobrando não como pessoa, por favor, sou até cliente de alguns aqui, mas como vereador, na minha concepção, estão deixando a desejar. E se na minha concepção votarem contra, e vou pedir a tribuna mais uma vez, porque não deu tempo de eu falar tudo que eu queria falar, se votarem contra, de duas uma, esses vereadores, que eu vou querer ver e faço questão de filmar e fazer um relatório de cada vereador que filmou contra, porque eu vou pedir a tribuna, dia a dia, que eu quero vir falar sobre cada vereador, um cada dia, um cada segunda-feira, sobre excelente trabalho. Faço questão de conversar até antes. Senhores, se votarem contra, de duas uma, ou porque querem ter um mandato novo e fazer muito mais do que esses números que estão aqui, ou me desculpa, tá, como, não estou falando que é o caso dos senhores, mas como uma grande fatia da população brasileira, não entra por ideologia, por pensar no município, mas entra pelo financeiro. E política, como eu disse no início da minha explanação, não é ser vereador, é encargo, não é profissão. Infelizmente não deu para falar tudo que eu queria falar, mas eu peço a tribuna novamente, vou fazer um requerimento na casa, senhor presidente, porque eu gostaria até de comentar, hoje eu li, achei muito interessante, muitas indicações que não foram cumpridas e os vereadores sempre ali ativos. Até teve muitas indicações que às vezes a própria população não sabe. E hoje, como estou vendo aí que estão filmando, às vezes isso vai para algum lugar na internet, é importante que seja valorizado aqueles que fazem. Muito obrigado, estou aberto a perguntas, caso tenha algum vereador. Senão, já agradeço a todos desde já. Olha, posso perguntar para o senhor? Eu quero saber do zero nosso salário, tudo no portal de transparência. Eu quero saber dessa casa que se der quanto é meu salário desse. Mais nada. Tá, e a gente pode fazer um requerimento depois para estarem respondendo aqui na casa a respeito disso, porque o tempo já passou. Tá, eu faço um requerimento. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Só de sugestão. Lógico que nós vamos conversar ainda, mas eu acredito que não chamando de verdade, mas esses esclarecimentos, após as outras falas do nobre advogado Fica aqui então um compromisso, vou apresentar um requerimento para a gente estar falando a respeito dos edis, porque eu acho que é isso, o vereador, e isso é muito importante, porque nós temos, quando isso não ocorre, eu acho que às vezes isso não aconteceu em Caconde ainda, pode parecer um pouco assustador, mas é como uma empresa, os bons funcionários, eles devem ser elevados, e os que não estão trabalhando bem, não é para desanimar, mas é que para melhorar. Eu acho que a vida, às vezes a gente precisa de um empurrão para melhorar. Não estou falando aqui que nenhum dos vereadores aqui é um mau vereador, tá? Que isso fique muito claro. Só acho que às vezes deveriam dar mais visibilidade no que estão fazendo. Muito obrigado, Zé Paulo. Sim, por favor. Que nós estamos aqui para fazer o que a população deseja. Em termos, né, a gente nem tudo pode fazer o que a população deseja, porque muitas vezes há conflitos de interesse. Então, exatamente por isso que existe a eleição, para que as pessoas possam eleger o vereador de sua confiança. E o vereador, sim,
vai fazer aquilo que ele entende que é melhor para a população. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui alguns projetos de interesse, inclusive, para as pessoas que estão aqui, que é o plano de carreira do municipal. Né? Tem pessoas que nós fôssemos fazer tudo aquilo que os funcionários querem. Não seria, de repente, o ideal para cada um. Do outro lado, lógico que nós temos que olhar os interesses deles também, e aquilo que for possível contemplar esses interesses, é lógico que é obrigação nossa. Então, nem tudo a gente vai conseguir fazer da forma como a população deseja. Né? A questão das indicações. Você enumerou aí, né, diversas de fato, eu, Zé Paulo, Davi, fizemos um número maior de indicações, né? E talvez isso se deu pelo fato de que, por motivos da nossa vida, nós tivemos, de repente, uma escolaridade maior do que os outros vereadores, certo? Isso não faz deles maus vereadores, certo? Aliás, o fato de eu ter um curso superior, o Zé Paulo ter um curso superior, o Davi, eu acredito que tem, se não tem, eu sei que ele estudou, pelo menos no ensino médio, eu lembro de completado, né? E alguns não. Mas é por isso que existe a eleição, que é o povo que escolhe os seus representantes. E é importante para essa casa que não tenha só pessoas formadas, só pessoas com nível universitário. Eu acho que tem que ter pessoas de todas as esferas da população, para quitar os anseios dessa população, porque, de repente, por mais popular que eu seja, por mais simples que eu procure ser no meu dia a dia, eu não frequento todos os lugares da cidade. Então, o Odair e o Mauro estão lá em Barrane, eles têm um círculo de amizade, é um agricultor, o outro motorista, o Hélio é um caminhoneiro que já tem um outro círculo de amizade, o Sebastião comerciante, o Carlos e não é por isso que eles, de repente, têm que ser menosprezados perante a problema que você fez, obviamente. Mas eu estou falando isso, não é por isso que eles vão ser menos valorizados, vamos dizer assim. Né? E eu acredito que não é, embora eu agradeça o posicionamento que você fez em relação a mim, mas eu acho que não é simplesmente também só pelo número de indicações ou de projetos que se mede a qualidade dos vereadores. Eu tenho certeza que todos, e eu sou testemunha disso, que todos esses vereadores que não fizeram um número grande de indicações, mas batalharam no seu dia a dia diretamente, reivindicando o prefeito, reivindicando os diretores, reivindicando os funcionários, melhorias para os seus bairros, para a cidade, e às vezes, às vezes essas reivindicações surtem um efeito maior do que as indicações. Você mesmo sabe que nem todas, muito pequenas indicações são atendidas. Então, às vezes, essa facilidade de estar chegando, estar conversando com o prefeito, com o funcionário, então, às vezes, isso surge até um efeito maior. Né? Então, eu acho que então, é importante destacar tudo isso, pessoas com mais qualificações, outras não, de várias áreas, de vários lugares da cidade, né? Que faça a indicação, que apresente o projeto, ou que reivindique diretamente, verbalmente, né? A sustentação veicular que a gente fala na justiça, né? Que às vezes surte mais efeito do que uma petição, a gente vai lá, conversa com o lá com o juiz, com o promotor, e às vezes surte muito mais efeito do que uma petição de 10 aulas. Então, eu valorizo o trabalho deles, acho que essa casa aqui, a gente trabalha, é um conjunto, né? E acho que todos têm o seu valor. Eu agradeço você, porque eu acho que todos teriam que ter essa iniciativa que você tem, de falar o que pensa, e batalhar também por esse direito de cartão, isso é importante, né? Eu até falei para você que acho que você deve permanecer no convite assim, que você também tem tudo, né? E as pessoas têm que participar. Né? Então, eu gostaria de agradecer o que você falou, mas simplesmente fazer essa reflexão. Muito obrigado. Eu que agradeço e gostaria também de fazer algumas colocações, concordando em alguns aspectos com o doutor, porém também discordando. Eu também concordo que na política não deve ter apenas pessoas formadas. E a qualificação profissional não determina o que um vereador faz ou o que ele deixa de fazer. Muito pelo contrário, o vereador, ele está em contato com o povo. E esse contato com o povo
É medido sim. Aí nesse aspecto que eu só discordo com o doutor, através das indicações. Porque se eu estou no meu círculo, e nós temos uma cidade muito pequena, durante a semana toda, nós pegarmos de segunda a domingo, eu tenho certeza que todos nós estamos aqui, andamos na cidade toda, só não vou dizer a zona rural. Que até estava dizendo para o colega de fora que eu mesmo não conheço a zona rural toda, apenas alguns pedaços. Então, se eu ando na cidade toda, eu consigo ver várias coisas. E é por isso que o doutor faz esse número de indicações, a Paulo e da. Outro ponto que eu gostaria de colocar, não falei, porque eu também fiz um requerimento, que eu gostaria de saber quantas vezes o vereador, prefeitura Ministério, viajou, foi buscar coisas para fora, participou de reuniões com deputados, em eventos, e não deu, infelizmente, muito tempo. Mas também não vou me alongar muito, porque tem toda a parte da casa, e foi ano passado. Então, ano a ano, quais foram as viagens? E quem foram os vereadores que foram viajar, foram fazer, inclusive, as despesas que tiveram aqui. Né? E os vereadores que foram, quanto gastaram, vai ser objeto de uma outra tribuna que eu vou pedir. E só para finalizar essa questão, doutor Adalto, eu não preciso, muitas vezes nós pegamos firmas grandes, que nós entra, a pessoa, eu concordo, tem que entrar uma pessoa, da mais humilde que seja, até o PhD na Câmara. E nós temos aí vários exemplos. Só que, quando uma pessoa ela quer entrar, quero ser vereador e eu quero aprender, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui a todos os presentes. Você não precisa nem postar lá no microfone. Todos os vereadores já leram isso tudo? Todos? Que ótimo, fico muito feliz nesse aspecto. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes é medido sim pelas indicações, pelos projetos de lei, porque eu posso não saber, doutor Adalto, nada de engenharia, nada de casa, eu quero construir minha casa, eu vou lá, Zé Paulo. Como que eu faço para mim construir minha casa? Quanto de areia que eu vou gastar? Então, eu acho que na minha concepção, o vereador tem que correr atrás, ele tem que perguntar. É exatamente por isso que eu disse que se fizeram, dê transparência, dê visibilidade ao que façam. Um dia o nosso presidente disse, e eu concordei com ele, porque eu já vi ele em obras nos locais, e isso não é colocado aqui. Eu já vi o Carlos. Então, só que então dê visibilidade ao que se faz. Porque a população quer saber o que cada um está fazendo. E por isso, vou mais uma vez fazer uma sugestão. Vamos transferir, vamos colocar as sessões na internet. Hoje nós temos o próprio Facebook, ele faz online a sessão. Aí a população vai ver. É um trabalho de formiguinha. Nós temos, não estou falando todos os vereadores aqui, trabalham sim. Só que quando trabalham, fica aqui a questão. Entendeu? E se trabalham muito, deem mais visibilidade. Eu acho que o que está faltando é só uma coisa chamada visibilidade no trabalho de vocês. Tá? Só isso, eu como cacondense, não estou falando de como advogado, não estou falando como nada, estou falando como cacondense. Eu gostaria de ver mais atuação. E por isso pedi essa tribuna, vir nessa casa, fiz os requerimentos antes, para vir nessa casa pedir o que cada vereador está fazendo. Porque isso é um direito que eu tenho como todos os cidadãos cacondenses. Fica aqui, meu muito obrigado, concordo com o vereador em alguns aspectos, mas discordando de outros, por isso que eu justifiquei. Tá? Muito obrigado. No mais, volto a falar, todos aqui têm meu respeito, são excelentes pessoas, pessoas idôneas no município, não tenho o que falar de cada um dos senhores. Muito pelo contrário, são grandes empresários, pessoas com famílias maravilhosas, tá? Pessoa de vocês eu não tenho nada a dizer, muito pelo contrário, só falar que tem pessoas com nomes maravilhosos, famílias de nome, tá? Só que eu acho como não fiquei satisfeito com muitos dos vereadores que aqui estão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a presença do ato novamente. Quando tiver solicito agora ao primeiro secretário para a chamada para a identificação de fórum. Presente. Presente.
Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito o diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Teremos aí uma discussão e votação. Vai ser contrário à Comissão de Justiça e Redação, emitido o projeto de lei número 5/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alienação de bem mediante licitação pública, imóvel de propriedade da municipalidade, que especifica. Também teremos muita discussão e votação o projeto de lei número 11/2016 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo conceder pagamento de diária a servidor público municipal por participação em campanhas nacionais de vacinação e da outras providências, bem como as emendas de autoria do vereador José Adalto. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. A palavra concedida. Gostaria apenas de fazer uma pergunta sobre uma matéria em relação à perda de mandato do nosso colega Davi, que hoje não está presente, mas não está presente não em função daquela decisão. Provavelmente por algum motivo particular ele está ausente hoje, até porque essa casa, e acredito que nem tampouco o vereador foi notificado da decisão, então até hoje ele continua sendo vereador. E ele não constituiu o seu procurador, mas em razão do coleguismo e da amizade que eu tenho com ele, sinto que na obrigação de esclarecer que o colega Davi não foi. O termo caçado é um termo muito forte, né? Um termo utilizado geralmente para quando políticos cometem irregularidades, né? Arbitrariedades, e não é o caso do colega Davi. O que ocorreu com o colega Davi pode ser interpretado quanto muito um descuido por parte dele, que filiado no PSDB acabou por filiar no PL de uma forma precipitada. Quando o colega Davi filiou-se no PR, a legislação permitia a filiação vamos dizer, do vereador para facilitar, mas do político de uma forma geral que tem um mandato, apenas se fosse para ir para um partido novo. Ele poderia sair do partido que ele estava e ir para um partido novo, independente de data. No mais, ele não poderia mudar de partido, a não ser por algumas razões que são as razões elencadas pelo vereador em sua defesa, que eu não vou entrar no mérito, até porque eu fui testemunha de defesa dele no processo. Depois de poucos dias do colega Davi ter feito essa mudança, houve uma mudança na legislação que passou a permitir, num período de 30 dias, que se deu no mês de março último, a possibilidade de mudar para qualquer partido, sem qualquer justificativa. Então, aquilo que ele fez há 15 dias antes, passou a ser legal. Então, eu digo que, sem entrar no mérito da justificativa dele, se ele houve motivo ou não para ele mudar de partido, mas houve uma precipitação apenas. Acredito que isso também embora eu não conheça a decisão, mas não retira direitos políticos dele e nem tira o mérito do brilhante vereador que ele foi nesses mais de 3 anos que atuou junto aqui com a gente. Gostaria de registrar também que não tem nada contra, embora tenha sido testemunha de defesa dele, e fiz isso por uma obrigação até legal, porque qualquer um de nós, quando convocados, somos obrigados a comparecer perante o juiz e falar aquilo que a gente sabe. Eu nada mais falei do que a verdade, né? Mas, não obstante tudo isso, não tem nada contra o suplente. Aliás, sou até amigo dele também, que é o caso do Prudente, da delegacia, que provavelmente, em sendo confirmada essa decisão, vai assumir a vaga da minha aqui, né?
apenas para registrar, então, porque em função da ausência, muitos pode achar que ele já não está mais presente aqui em função daquela decisão. Né? Eu acredito que ele deve ter tido algum problema particular, mas que continua sendo vereador desta casa, pelo menos até hoje ele continua sendo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, público presente, quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui hoje. Mais uma vez, agradecer o Vasco. É muito bacana para a gente fazer uma sessão com bastante gente. Apesar das dificuldades que tem, mas a gente não está sozinho. Foi o que o colega Adalto disse. Hoje, felizmente, graças a Deus, ele faz um trabalho muito em conjunto. É uma situação um pouco desconfortável de algumas colocações do colega, mas é uma situação também que eu entendi muito lá da preocupação com a cidade. Eu acho interessante isso, eu acho bacana esse lado da preocupação com a cidade. Penso o seguinte, o vereador, ele tem um mandato sim, teria que ser mais participativo. No meu caso, eu teria que ser mais participativo, teria que escrever mais, teria que colocar mais coisas, fazer mais, pedir mais registrado, ter mais indicação, mais projeto. Mas ninguém aqui pode negar que os caras brigam demais da conta por toda a indicação que é feita nessa casa. O colega faz a indicação, no outro dia de manhã eu estou ligando, está acontecendo isso, vamos correr atrás, vamos ajeitar, vamos ajudar, sempre que ajudar. Porque eu tenho uma liberdade muito grande, um contato muito bom com todos os encarregados, com toda a parte, então tudo a gente pode ajudar, não tem ciúme de maneira alguma. No bairro, ali em cima mesmo, tem toda a indicação, no Distrito Verbal, o Adalto fez, conseguimos fazer mudança das ruas, em vários lugares. Tem bastante coisa que não foi atendido, muita indicação dos colegas, do Davi, tem do Zé Paulo, tem do Zé Adalto, tem o Antônio, que não foi atendido, entendeu? Mas que eu brigo até hoje, porque eu tenho contato direto com isso aí. Eu acho assim, que pensando politicamente, falando, se eu fosse pensando no futuro político, eu estaria muito devagar demais da conta, teria, principalmente como presidente, entendeu? Agora eu posso dizer uma coisa para vocês, ando na cidade inteira, ando em todo lugar. E nunca deixei de dar uma atenção para alguma pessoa. Por isso, qual vez que seja que disse alguma coisa para mim, que conversasse comigo, que falasse para mim, independente de partido, independente de cor, de raça, eu sempre fiz muito isso. Mas isso um colega disse, futuramente, para a pessoa ter um futuro político, eu tenho que fazer muito mais do que isso. Eu concordo plenamente. Não gostei de uma maneira que foi colocada aqui, peço desculpa se não colocação, o tom de ameaça que você disse, se for rebaixar o salário, vai ter outras vindas. Pode vir quantas vezes você quiser falando, sabe? Mas assim, eu acho que todo mundo tem o voto livre e todo mundo tem o direito de votar. Eu concordo com você que tem do seu lado, acho que você foi muito correto na colocação tua. A redução do salário, a exposição dele, coisas, eu acho que é bacana. Eu fiquei feliz com muitos comentários. Até que a gente não concorda porque está dentro do dia a dia. Nossa, é luta. Não pelo trabalho, entendeu? Rural, não tem nada a ver com o que eu faço, não, mas pelo trabalho do vereador, entendeu? Ele é cobrado, tem gente que chega de mal maneira, falando um monte de bobeira, falando um monte de coisa, você tem que saber sobre sair, sobre conversar, tem que tudo mundo. Felizmente, até hoje, eu não consegui, graças a Deus, eu consegui muita amizade, depois que eu fui ali, já tinha muito, eu consegui muito mais. Mas eu fico muito feliz pela colocação, pela vinda, pelo esclarecimento, entendeu? Defendo plenamente o que o Zé Adalto disse, que eu estou bem longe, também estou no quarto lugar de aplicação das coisas. Eu acho que até pela posição da situação, entendeu? A gente trabalha muito querendo fazer a cidade para dar para frente. Infelizmente, hoje, você viu aqui, você tem uma sessão aqui que teve aprovado um projeto do prefeito por unanimidade. Você mesmo disse que era uma exceção, assim, que nunca aconteceu isso, sempre tem aquela rincha. Infelizmente, hoje nós trabalhamos em conjunto. Então, eu acho que o trabalho destacado de algumas pessoas que são maravilhosas, que nos ajuda demais da conta, se sobressai muito também pela boa vontade dos colegas que fica mais para trás do povo. Então, tem um conjunto, sim. Eu acho que politicamente tem uma falta muito grande, mas felizmente, hoje, eu posso dizer para vocês o seguinte, estou muito feliz. Graças a Deus, não tem tanto projeto polêmico para casa, mas nós fazemos uma atividade muito grande, com medo de ter problemas futuramente. Então, nós não faz pensando no bom-estar, bem-estar do prefeito de hoje, nós faz pensando sempre no bom-estar do político. A cidade está Caconde. E Caconde hoje, você pode deixar que está muito bem representado. Pode ser melhor representado assim, eu acredito que pode ser, pode vir novas pessoas. Todo mundo tem o direito de sair, de se eleger, de estar fazendo o que estão fazendo aqui hoje. Eu torço demais para isso, entendeu? Eu fico feliz.
Estou saindo fora, não vou continuar na política, mas nem por isso eu vou abrir mão da Catuara. Então, quero saber pelo meu fim, vou fazer o possível e agradeço mais aos colegas que têm me sobressaído mais, que têm me ajudado mais da conta. Porque eu, foi o que você disse para pouco, tem muitas coisas que eu não sei, mas muitas e muitas mesmo, principalmente na parte do Thiago, muitas coisas aí. Eu sempre procurei ir atrás, saber, procurar entender, conversar com o diretor de secretaria, né, que tem uma vivência de 30 anos, o diretor de 20 anos, e os novos colegas que são os pais nossos hoje, que nós temos, graças a Deus, um grupo hoje, que eles causar inveja a qualquer prefeitura, posso dizer para você, pela união que tem e pela aceitação que nós temos hoje. E fico feliz mais uma vez, agradeço a todos vocês, sabe, eu fico feliz. Meu primo está aí hoje, muito bem pela nossa sessão aqui. Senhor presidente, consegue uma parte dessa sessão? Porque eu passei aqui, eu ia pedir a palavra e acabou passando e eu não pedi. Mas eu gostaria de aproveitar e agradecer ao Alisson e dizer também para ele e para todos aquela máxima, né, se não me engano, de Rui Barbosa, eu posso concordar com uma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. Então é por aí mesmo, eu acho que só através desses bate-papos, desses esclarecimentos, é que a gente vai crescendo, né? Quando ele diz aí que o vereador tem que mostrar aquilo que ele faz, eu faz pouco tempo que eu passei a ter essa ideia, porque a minha ideia, e eu cheguei a falar isso em Palanque, quem acompanhou as campanhas políticas sabe disso, que eu dizia que eu não era galinha, que botava o ovo e saía fazendo aqueles estardalhaços. Mas, infelizmente, eu cheguei à conclusão que em política tem que ser assim. Você tem que fazer, tem que mostrar mesmo, você tem que botar o ovo e cantar para o povo saber que você botou o ovo. Então, eu acho que tem que ser isso aí mesmo. Mas eu acho que, como disse o nosso colega Adalto aqui, nós não temos que desmerecer ninguém, porque apesar de alguns vereadores apresentarem menos indicações, mas tem um trabalho que é feito aqui, o nosso trabalho que são feitos antes das sessões, os trabalhos nas comissões, então existem as discussões, tanto que a respeito do plano de carreira, né? Tinha muita gente pensando que existe um plano de carreira para cada setor da prefeitura, e na verdade, na realidade, não é isso. Existe um plano para a educação e um plano para os demais funcionários. E isso aí está sendo bem estudado mesmo. E eu acho que, se não houvesse esse interesse e esse trabalho na Câmara, a gente já teria aprovado isso aí do jeito que veio, com alguma modificaçãozinha só lá e tinha passado. Mas não é essa a nossa vontade, não é essa a finalidade. Como eu disse, acho que se não me na sessão passada, é um plano que vem aqui de uma luta de 15 anos, não vai ser a coisa, vai ser de uma hora para outra, não. Então vai ser aprovado a hora que estiver atendendo, não vai atender 100%, é lógico, mas a hora que estiver atendendo a vontade, o anseio, o desejo da maioria dos funcionários, a maioria dos interessados naquele plano de carreira. Então nós estamos tomando realmente esse cuidado de fazer a coisa certinha, tanto que estamos buscando aí uma comissão dos representantes que venha representar os funcionários. Não tem jeito da gente trazer os 600, 700 funcionários aqui e discutir com cada um, isso é impossível. Todo mundo sabe que isso é praticamente impossível. Mas vamos ter os líderes de cada setor, de cada departamento, aqui os representando, e vai ser feita essa discussão mesmo. Com certeza, algumas das propostas que virão por esse time, por essa equipe, não vai ser aquilo que a gente imagina. Então, eu acho que é aí que parte esse bate-papo, esse entendimento, para se chegar a uma conclusão que venha atender a vontade da maioria. E com certeza será desse jeito mesmo. E pode ter o que depender dessa casa, e quando eu digo dessa casa, não sou eu, o Adalto, ou o presidente, são os novos vereadores, porque os novos vereadores têm voto e voz em cima dos projetos aqui apresentados. Então, podem ter certeza, isso aí será de uma maneira muito boa. Quanto à utilização da tribuna, isso aqui eu gostaria que estivesse acontecendo desde a primeira sessão, que a gente aprende muito e tem muito a esclarecer também. Né? Eu tenho certeza que numa próxima fase, assim como eu disse, eu já tinha até feito algumas anotações, nós vamos esclarecer alguns pontos de vista que eu posso vir a discordar, e talvez você pode até ter razão, mas diante do esclarecimento, de um bate-papo, se chegou para isso aqui eu estou certo, isso aqui eu estou errado, e
e se chegar a essa conclusão através das conversas. E isso aí pode ter certeza que vai ocorrer aqui uma sessão que nós vamos ter esse tipo de debate. Um debate correto, sério, né? Isso aí vai acontecer tudo. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, né? E volte sempre, gente. É gostoso trabalhar com a casa cheia. É muito bom, é empreendedor, a gente você vê, assim, a pessoa está participando, infelizmente, a pessoa está interessando na política, tem bastante jovens, né? Pessoas que têm interesse político, eu acho que isso é muito bacana e eu acho que tem que continuar assim, eu acho que vale a pena. Tira a cópia do mês. Nada mais a ver a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.